Fala galerinha, tudo bom? Bastante tempo que eu não falo sobre isso, né? E eu tenho recebido muitas mensagens pelo chat, pelo inbox, né? Pessoas que procuram saber sobre o acidente que eu sofri, né? Na saúde, já fazem seus 5, 6 anos, né? E na época eu falei muito sobre o passo a passo e tal, só que chegou uma hora que eu parei, né, de postar sobre, porém, ainda respondendo mensagens e tal, e algumas pessoas ficam sem jeito de perguntar, ficam constrangidas, e eu decidi fazer essa postagem, né, esse vídeo, para fazer uma abertura, né, para ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudado, né, na época, algumas pessoas que me ajudaram, né, hoje eu não tenho mais contato, mas sou muito grato. E as perguntas muito frequentes, né, que eu recebo no dia a dia, como é que é a vida de alguém que venceu um câncer agressivo. Então eu vou começar a fazer alguns tópicos com isso, né, e vou soltando vídeo por vídeo e deixar aberto aí o inbox para as pessoas poderem se achegarem, tirar dúvida, fazer pergunta, sem censura nenhuma, no privado, pode chamar, que eu vou atender de boa e poder ajudar pessoas a entender melhor sobre isso. Então vou ler aqui alguns temas e depois eu vou soltando devagar em alguns vídeos, falando e, né, divulgando, porque de fato a internet fala pouco sobre isso. Profissionais falam pouco, até porque profissionais têm a experiência da técnica, não têm experiência da vivência, né? Então alguns pegam pacientes e comparam um com o outro, densidade, perigos, risco de vidas, etc, né? Então as maiores perguntas, né, que a gente lidar no dia a dia como é que é a vida de um pós-câncer agressivo? Dá para viver bem após a amputação coloretal? Você vive nos banheiros? Precisa correr senão dá ruim? Faz uso de alguma manobra para viver melhor? Quais são os piores colaterais que ainda restaram, ainda restam, ainda assolam, né? Você deixa de se socializar por causa disso? Sua vida parou por isso? O intestino, né, a gente sabe que é o segundo cérebro, né, porque ele contém umas células neurotransmissoras, né, e que mandam informação, comunicação direta para o cérebro e que fazem um bom funcionamento. E aí, como é que ele dá com isso, né? Então vou falar sobre todos esses temas, tudo aquilo que eu faço que hoje me ajuda muito, tudo aquilo que eu agrego na minha vida para poder ter uma qualidade melhor de vida. É normal? Não tem como dizer que é normal alguém que sofreu um acidente brusco, né, e que hoje convive com 90% praticamente a menos, né, do que todo mundo, a questão de trato intestinal. Então é isso, galerinha, eu vou fazer esse vídeo aí só para divulgar, deixar essa abertura. Vou postar nas redes, na rede vizinha também, principalmente no YouTube, que é lá que as pessoas, né, pegam acesso e me chamam no Instagram. E depois vou começar a soltar sobre os temas, falando pontuadamente, devagarzinho, para que seja bem compreensível e que as pessoas consigam agregar nas suas vidas, melhorar, né, a qualidade de vida. Algumas perderam o medo de fazer a reversão, perderam o medo de viver, né, de escravo dessas coisas. Então, tipo assim, se libertar de alguns fantasmas que no princípio de fato assola muito alguém que passa por esses transtornos, né, e esses acidentes da vida. Mas é isso, a intenção é encorajar, né, e jogar para cima pessoas que às vezes estão para baixo por causa de uma situação muito delicada, porém não é o fim, tá bom? Fiquem na paz.